Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje, quarta-feira, né? Como a gente havia planejado, fazer o nosso webinar aí sobre metodologias de gestão. Então, antes da gente começar, só o pessoal confirma aí se está tudo ok, se estão conseguindo escutar bem, se a transmissão está boa, tudo certo? Podem colocar nos comentários aí, por favor. Aline, avisa a gente aí se o pessoal tá passando os oks aí pra gente, tudo certo? Tudo certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, primeiro, prazer em estar participando aí desse webinar, né? A gente até se surpreendeu aí até com a audiência que nos chegou, e foram mais de 100 confirmações aí para o nosso webinar, então a gente fica bastante feliz aí com a audiência. Espero que a gente consiga corresponder, né, à altura a toda essa expectativa aí que o pessoal teve com esse volume bastante alto de confirmações. Então, para mim é um prazer estar aqui. Já me apresentando, né? Meu nome é Farley, sou diretor de operações aqui da Neomind. Eu trabalho aqui desde o começo, há 12 anos já, mas tenho quase 20 aí já de experiência em implantação de sistemas, metodologias, software e coisas relacionadas. Queria que o Lemar também se apresentasse aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Lemar, trabalho há mais de 30 anos na área de tecnologia, consultor de negócios, hoje estou no comercial, né? E é um prazer estar junto com o Farley, uma das grandes mentes aí da Neomind, um idealizador da empresa também. Obrigado, Lemar, obrigado pelos elogios. Bom, vamos em frente então, pessoal. Primeiro eu queria fazer aqui um alinhamento enquanto à expectativa do nosso webinar, tá? A gente aqui em momento algum vai trabalhar conceito, vai ficar lendo conceito, vai ficar trabalhando coisas do que é OKR, do que é GPB, do que é PDCA e todos os conceitos que a gente colocou lá na chamada do nosso webinar. Tá? O objetivo aqui nosso hoje é a gente conseguir compartilhar com vocês experiências, né? A gente vai falar um pouquinho do viés mais prático realmente de todas essas metodologias. Claro que a gente precisa seguir uma linha, né? Uma linha de raciocínio, uma linha para que a discussão tenha um centro, né? A gente percorra aí toda uma gama aí de assuntos e coisas importantes, o que tange a parte mais prática dessas metodologias. Até a gente pede desculpa aí para eventualmente quem seja mais purista, né? Quem sabe a gente fale alguma coisa que seja muito mais prática e aquele que é mais purista talvez não goste, talvez ache que ficou um pouquinho torto e tal, mas nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo aqui não é descer de uma forma vertical em cada uma dessas metodologias. E sim, como eu falei, né, já comentei aqui no início, a gente dá um viés muito prático, muito direto, de experiência mesmo, em cima dessas metodologias, né? Então, por isso que a gente está aqui, eu carequinha já, né? Quem me conhece faz tempo sabe que eu já tive cabelo uma vez na vida, né? E tu aí também, né, Lemar? Exatamente. Tá ficando um pouquinho aqui com cabelo branco, né? Então o nosso objetivo é a gente compartilhar um pouquinho aí dessa experiência aí com a nossa audiência. Bom, tentando dar um passo à frente, né? Obviamente essas metodologias dentro do estudo e das avaliações que a gente faz e da prática também, ela possui, na nossa visão, uma série de conceitos convergentes, né? Então, que a princípio possuem o que a gente chama aí de overlap ou de interseção, e alguns obviamente são complementares, certo? Então, assim, até para a gente iniciar a nossa discussão, a gente fez algumas anotações aqui, tá, pessoal? Então, para a gente iniciar a nossa discussão aqui, eu vou comentar um pouquinho dessas anotações que a gente fez, e aí eu vou compartilhar já contigo uma primeira pergunta aí de cunho prático, tá? Tranquilo? Bom, então assim, quando a gente fala sobre, por exemplo, gerenciamento pelas diretrizes, que palavras nos vêm à cabeça, né? Quando a gente lê a questão do conceito e tudo mais. Nas anotações que a gente fez aqui, coisas que nos vêm são, por exemplo, planejamento, execução passo a passo, mudança, envolvimento das pessoas no processo, inovação da rotina. Dando um passo à frente, né? Quando a gente fala, por exemplo, de OKR, o que nos remete, né? Lendo até o próprio conceito em si da metodologia. Então vem engajamento, vem meta mensurável, alta frequência de definição, alta frequência de medição, reavaliação, cadência, visão qualitativa, objetivo, desafio, métrica, progresso, resultado. Muito velocidade, né? Exatamente, a cadência, né? Exatamente. O OKR que remete muito a isso, a cadência, exatamente, né? A energia de executar as coisas de forma rápida e mensurar, né? Os resultados. Né? Vem de Objective and Key Results, certo? Tá. O BSC, né, quando a gente também coloca uma lupa em cima dele, tenta abstrair um pouquinho, né? Esse é o trabalho que a gente está tentando
desenvolver aqui, né? Os outros também foi a mesma coisa. Então nos vem o que, né? Vem muito o quesito de meta, estratégia, desempenho, indicador quantificável, verificável, processo, pessoas, né? E a questão da estrutura também, de você fazer esse plano estruturado, né? Em cima de uma missão, de uma visão, de uma análise de SWOT, né? Identificando as fraquezas, oportunidades, as ameaças. O BSC seria, na verdade, uma visão mais estratégica. Isso, até, né? Exatamente, como o GLP, né? O Gerenciamento pelas Diretrizes. Perfeito. Quando a gente entra, por exemplo, especificamente, vamos falar sobre metas e indicadores, né? O que a teoria, avaliando a teoria, né, do ponto de vista prático, o que ela nos traz, né? Traz aí alguns termos relevantes como, por exemplo, meta, objetivo estratégico, resultado com precisão, mensurar, desempenho, né? Quando a gente fala de KPI, por exemplo, né, o próprio nome já diz, né, Key Performance Indicators ou Key Performance Success, né? Então o que a gente vê também, abstraindo um pouquinho lá da teoria, né? Então são indicadores-chave, é desempenho, é indicador de sucesso, é métrica, é processo de gestão. E o próprio PDCA, né, que aí até já tentando, eles, né? Que na verdade pode ser aplicado em qualquer uma dessas metodologias. Qualquer distante, né? O PDCA é sempre você está girando a rotina, né? Exatamente. Então assim, ele é complementar a essas outras, né? Apesar de que quando a gente olha o PDCA também do ponto de vista teórico, né, a gente consegue achar muito daquelas palavras anteriores que a gente falou nas outras metodologias, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Então metas também, análise de processo, coleta de dados, ferramental daí, né? Porque como ele trabalha muito na questão do faseamento, né? O plan, do, check, enact, né? Em cima dessas fases, aí, obviamente ele traz também um peso aí naquilo que tange a parte ferramental, falha de processo, objetivo e melhoria e ciclo contínuo. Uma coisa bem interessante do PDCA é a questão de girar o PDCA, né? Então planejar, principalmente no Brasil, é muito fácil, né? A fase cria esse plano de ação, executa, mas a partir do checar e reexecutar, chamar as pessoas para reexecutar o plano, refazer esse processo, já existe uma deficiência muito grande em algumas empresas, né? Isso a gente já percebe de fazer esse retorno, de replanejar, chegou no resultado ou checar se o resultado foi atingido ou não. Então planejar até acontece, o plano de ação acontece, as reuniões de plano de ação acontece, mas no checar aí existe aí uma deficiência aí, talvez da própria cultura do brasileiro, né? Essa execução. Até essa seria a minha pergunta, assim, isso você acha que está muito associado à cultura das pessoas? O que é isso? Será que isso é medo? Será que isso é resistência? Qual que é a tua opinião? Assim, qual que é a tua mais a cultura organizacional, né? Então a organização ela precisa primeiro ter uma liderança muito forte, então isso é essencial no processo de planejamento. A liderança tem que tomar a frente em qualquer dessas metodologias. O líder máximo, né, como a gente fala lá, o diretor ou o presidente da empresa, ou mesmo numa instituição pública, por exemplo, quem é o líder dessa instituição tem que tomar a frente e executar o processo da forma detalhando, né, as metas da forma top-down, né, e depois executa, né, a rotina do down-up, né, fazendo ao contrário, o movimento aí. A gente enxerga então e dá pra gente afirmar isso, que talvez seja um pouco da cultura, mas talvez falte um pouco de disciplina também. Exatamente, né? A disciplina é fundamental em todos os processos, né? Que até uma coisa que o OKR traz de uma forma muito legal é essa questão da cadência. Acho que esse aí talvez seja o fator principal que o OKR trouxe para todo esse contexto dessa metodologia de gestão, né? Em empresas muito mais modernas, empresas com não só a empresa, mas a cultura muito mais moderna, né, de velocidade, de executar, da frequência, de bater o tambor e vamos lá, né, chamando um pouco da teoria das restrições e também tambor, corda, né, batendo o tambor e executando o processo de uma forma mais rápida. O OKR ele trouxe isso aí, né? Então, mas sempre é bom lembrar, né, eu já falei aqui também no começo ali, de que tem que ter a visão como, né, aonde a empresa quer ir. Também não adianta definir indicadores, metas, sem saber o rumo que a empresa vai. Então, todo o conjunto tem que estar alinhado para qual o direcionamento da organização. Isso é fundamental nesse processo, tá? Perfeito, perfeito. Bom, e tentando seguir aqui na nossa discussão, vamos fazer aqui colocar aí uma primeira pergunta aqui para o Elemar, né?
Do ponto de vista então prático, assim, né, além de tudo que você comentou aqui pra gente, e claro, né, se tiver alguma coisa de histórico, algum conceito também, alguma coisa que possa aí trazer para engrandecer aí a argumentação, né? Então, o que do ponto de vista prático essas metodologias trouxeram para as empresas, né? Como é que tu enxerga isso? Como a gente comentou, né, as metodologias sempre remetem à questão do planejar, né? Do planejamento, todas elas, né? Então tem como essência fundamental o planejar, entender como a empresa está, né, fazendo uma análise de SWOT, como a empresa está e na visão para onde ela vai. Sempre é importante também, né, ter uma visão com uma data, com um ano, por exemplo, nós queremos ser a melhor empresa no nosso segmento em 2020, por exemplo. Então você tem para que as pessoas alinhem as suas estratégias, os seus indicadores, as suas métricas a essa realidade, né, a visão que a empresa colocou. E também é importante, né, nas metodologias sempre também a questão do desafio, de ter esse desafio, né? Tirar as pessoas da zona de conforto e sempre buscando, né? Nós vamos sair de um patamar de 1.000 para 1.300, por exemplo, vamos ter um crescimento de 30%, um crescimento desafiador. Então também não pode ser um crescimento medíocre, né? Que senão também a empresa vai ficar... Aí tem uma boa prática também, né? A meta ela não pode ser tão baixa a ponto de não motivar e tão alta a ponto de não ser alcançável. Exatamente, né? Isso é fundamental também. Teve uma questão que você comentou que me chamou um pouco a atenção, você comentou um pouquinho da questão da análise SWOT, né? Essa análise SWOT vem lá dos anos 90, se eu não estou enganado. Certo? Até um pouquinho antes aí. Né? Então aí é um negócio bem antiguinho aí mesmo, né? Mas basicamente ver as fraquezas, ver o que a empresa tem de força, né? Quais são as minhas fraquezas? O que eu tenho de forte no mercado? Quais são as minhas ameaças, né? Quem está me ameaçando? E quais são as minhas oportunidades? E aí, a partir desse contexto... E assim, isso me remete aqui, de certa forma, né, essas metodologias novas que surgiram, elas têm um pouco de origem nessa... Com certeza. Nessa origem do marketing, né? Se eu não estou enganado, não sei se era o Kotler, acho que era o Kotler, né? Isso, o Kotler lá do marketing, o Peter Drucker, né? Desde o começo lá da administração. E por aí vai. Exatamente. E daí o Kotler já usando o marketing como uma visão do todo, né? Como o marketing sendo a liderança da organização, né? Isso principalmente ali na década de 80, 90. O marketing é o fundamental, onde vai definir lá os 4 P's de marketing, enfim, vai direcionar as empresas, né? Então ali começou toda essa conceituação, daí houve o líder de finanças, houve o líder de RH, mas hoje as empresas entenderam o quê? Que é preciso ter velocidade, ter dinamismo e também escolher as pessoas certas da organização. Então não tem uma pessoa só chave, né? São todas as pessoas remando para a mesma direção. Isso também é muito importante. Não tem mais o tempo para amanhã, é tudo hoje, né? Exatamente. Na verdade, o mercado não permite mais errar, né? Então acho que esse é o grande aprendizado. Mas, e aí tem um ponto bem interessante, esse tem que ser tudo hoje, né? Mas tudo tem que ser planejado também, né? Perfeito. Tem que eliminar a questão de executar as coisas sem planejamento, porque você tem que sempre pensar na visão, né? Aonde que a gente quer chegar. Perfeito. Então isso é muito importante que as empresas, né? Pensem assim, né? E essas metodologias, né, enfim, com um pouquinho dessa história que a gente acabou discutindo aqui, elas vieram justamente para ajudar muito, e aí cada qual dessas ajuda em um contexto pontual, né? Vamos pegar, por exemplo, o BSC. O BSC, se a gente for avaliar um pouquinho de uma forma pura o conceito, ele tem esse viés mais alto escalão, mais alta direção e tudo mais. O OKR tem aquele viés, tudo bem que usando, acho que talvez as mesmas ferramentas, mas mais tático operacional. O PDCA, a mesma coisa, aplicado no mesmo contexto. Né? O KPI, quem sabe de uma forma um pouco mais horizontal e por aí vai. E assim, nessa linha, né? Essa é uma percepção, né? Mas todas elas têm a questão do estratégia mesmo, do planejamento, né? De ter esse direcionamento principal, né? Todas elas têm o desdobramento das metas e dos indicadores. Mas isso realmente acontece na prática. Então a gente também, como conversamos, a gente vai trazer um pouco da nossa vivência na prática, né? Então muitas vezes até saindo dos livros para colocar assim, o que as empresas estão fazendo. Algumas delas com sucesso, outras que a gente conseguiu ler aí nem tanto, mas ter que aculturar, né? Criar essa cultura de gerenciar, de medir, para depois atingir o resultado esperado, né? E dentro desse contexto todo, claro, a gente pode pegar toda essa, vamos dizer assim, essa cartucheira de ferramentas, né? Exato. E em cima de cada contexto aplicar o conceito, aplicar aquela metodologia da forma como convém para a realidade daquele negócio. Exatamente. Né?
Então dá para a gente afirmar com isso, então, e ver se você concorda com essa afirmação que eu vou fazer aqui, que esses conceitos todos, essas metodologias, elas surgiram a partir dessas dificuldades das empresas conseguir gerir o caminho, gerir para onde que elas estão indo. E aí isso em todas as instâncias, em todos os níveis das empresas. É correto afirmar isso? Sim. Inclusive, aí eu traria até a questão do próprio Falcone, né? O Falcone é o precursor, vamos dizer assim, da qualidade no Brasil, né? Então ele foi para o Japão, isso na década lá de 70, 80, e trouxe uma bagagem muito forte de conhecimento. Ele sempre falava a questão do óbvio, né? O que é o óbvio, né? Tem que se fazer as coisas, né? Do executar, do checar, do agir e dentro de tudo que a gente já falou aí, da questão do planejamento, né? A questão também da aculturação e evangelização das equipes, né? Você tem que buscar, e eu participei de um projeto bem interessante, né? Numa empresa até de grande porte, onde que o próprio líder máximo lá, ele foi e ele fez o treinamento, isso na época ainda que não existiam ferramentas tão intuitivas, né? Que ele fez o treinamento das equipes para executarem o desdobramento das metas, né? Ele estava diretamente envolvido no dia a dia da implantação do método. Exatamente, isso é fundamental, né, para que o processo tenha sucesso. Legal, muito legal. E dentro dessas andanças aí que você teve em todos esses anos de experiência e tudo mais, né? O que você chegou assim a estudar, o que você tem visto ultimamente na prática, assim, na realidade das empresas? Se a gente for olhar todo esse ecossistema que a gente falou, né? Pegando desde lá de trás com a questão do marketing, da evolução, dessas metodologias que surgiram, né? O que você sente hoje, né? O que você vê nas suas andanças aí? A grande mudança hoje realmente foi a tecnologia, né? Então, ter ferramentas mais intuitivas que dão suporte, né, a todo esse processo, que fazem com que a execução e o controle sejam mais efetivos, né, aconteçam e sejam também distribuídos entre as empresas. Então, hoje, né, entre as pessoas da empresa. Então, essa cultura, disseminando esse conhecimento, tratando as informações em todos os níveis e as pessoas tendo conhecimento, essa abertura, né, porque muitas vezes, né, até levando um pouquinho no passado, e as pessoas, a empresa não pode faturar tanto, é muito faturamento, as pessoas vão pensar que hoje em dia não, está ganhando muito, estão ganhando muito, hoje em dia essa cultura mudou, isso foi muito legal para que esses planos tenham evolução, né? Então toda empresa ela existe, ela tem que ser financeiramente rentável, independente, né, de ser uma empresa privada, né? Obviamente que a privada sempre o objetivo é o lucro, mas uma empresa pública ela tem que pelo menos dar 0 a 0. Ela não pode estar sempre difícil, tem que ser saudável, exatamente. Se ela for deficitária, uma hora vai dar alguns problemas, né? Perfeito. E puxando um pouquinho até para a questão das metodologias em si, né? O que particularmente eu também vejo e queria colocar aqui também para a nossa discussão é que todas elas são muito parecidas, né? Muito semelhantes aí, enquanto a base, né? Se a gente for abstrair, né? Claro, obviamente se a gente for ser purista, né? For entrar realmente bem no pé da letra do conceito, claro que cada um tem as suas peculiaridades, mas se a gente for abstrair, for ser generalista, né? For tentar olhar de um prisma um pouco mais amplo, todas elas são semelhantes, variando muito pontualmente alguma coisa quanto à forma, frequência, aplicação, né? Tem algumas que já trazem inclusive algumas áreas com as quais, né, ela direciona que a gente tem que trabalhar esse quesito de meta, esse quesito de indicadores, esse quesito de processos e obviamente a cultura organizacional. Com certeza. Certo? Então eu acho que é muito disso, né? Tem o fator obviamente da cultura e tudo isso que você comentou, e a gente olhar um pouquinho a teoria, um pouquinho de aonde essas metodologias nos levam, né? Todas elas trazem um mesmo aprendizado, eventualmente variando. Algumas formas, alguma característica, um planejamento a mais, um direciona mais para um financeiro, outro direciona mais para o processo interno. Mas daí também vai muito da cultura da empresa, né? Que está adotando aquela metodologia. Inclusive nessa linha, né, a gente pode até citar outras metodologias aqui. Provavelmente você já ouviu falar da metodologia AGM do Instituto Rio Branco, né? Que é uma metodologia de gestão que também tem esse viés de acompanhamento, meta, e é mais focado em reuniões gerenciais, né? Existem outras aí, como por exemplo orçamento matricial,
né, que é muito focado na questão orçamentária, mas tem também esse viés de mensurar, de previsto, de realizado, de meta, de indicador, de acompanhamento e por aí vai, né? Bom, a gente dando um passo à frente aqui, né, que práticas, né, você poderia compartilhar aqui conosco, né, e que você vê assim dentro da realidade hoje do dia a dia que podem trazer bons resultados e o principal que eu acho hoje em dia, né, é engajar as pessoas, né, trazer as pessoas para próximo do negócio, né, que é uma dificuldade que a gente vê hoje muito forte, né, a gente realmente conseguir achatar a realidade daquilo que o negócio se encontra para que a realidade que efetivamente as pessoas que estão ali dentro entendam, né, o momento que a organização está passando, né? A participação é fundamental, né? Então todo modelo ele pode ser, né, tem que ser iniciado, né, pela liderança maior, né? Mas o principal engajamento é das pessoas executoras mesmo, né? Porque a solução dos problemas, então a gestão é solucionar problemas. Então você tem no dia a dia o gestor ele vai ter as metas, os indicadores e a partir deles ele vai ter vários problemas que ele vai ter que gerenciar. Então ele está fazendo a gestão da área. E nesse contexto o que acontece? Muitas soluções, né, a maioria das soluções vai vir da área operacional mesmo, né? Às vezes de um operador de uma máquina ou de um prestador de serviço lá que vai estar relacionado diretamente ao problema, que vai ter solução, não vai ser o dono da empresa. Então nesse contexto, né, o compartilhamento, o planejamento, a vivência das pessoas num planejamento estratégico, seja ele BSC, GBP ou OKR, enfim, todos eles, né, vai ter que ter esse compartilhamento entre as pessoas da informação e dos resultados, né? Tem que comprometer, né? Porque às vezes a pessoa que está lá na ponta é a pessoa que sabe o problema que a empresa está passando. Exatamente. Né? E o final, assim, às vezes o gestor só enxerga o impacto, que é eventualmente não está faturando, o nível de retrabalho que está muito alto, mas qual que é essencialmente o problema? Né? Então, às vezes, numa ação como essa aí, num OKR da vida, num KPI e tudo mais, você tem que trabalhar, inclusive, com indicadores orientados àquele problema bem pontual. Exatamente. Lá da operação, lá do chão de fábrica, lá da característica da pessoa que está desenvolvendo aquele trabalho e por aí vai. E aí que acontece, por exemplo, as economias, né? Por exemplo, ele sabe como reduzir o custo. Então, ele estando comprometido, ele vai participar. E se a empresa é fechada, não é uma empresa que está aberta para receber esse tipo de feedback ou não tem essa meta desafiadora, muitas vezes a pessoa que está ali, ele nem vai se sentir motivado a buscar o resultado sobre aquele problema. Então, a motivação é um fator-chave de todo o processo. Né? Acho que aí já tem uma conclusão bem bacana que a gente pode tirar também, que é independente do modelo de gestão que a gente venha a trabalhar, essa questão, né, que você falou aí, top-down, down-top, né? Acho que todo mundo tem que estar envolvido dentro desse processo de alguma forma, né? Tem que se sentir parte integrante daquele processo, né? E muitas vezes o fato de tornar a pessoa integrante daquele processo não é só chegar para ela e dizer a tua meta é tal, né? Com certeza, é fazer muito mais que isso, né? Isso, ela tem que fazer com que ela participe da melhoria, do processo de dar o passo à frente, de resolver efetivamente um problema. Exatamente. Tá. Beleza, Lemar. Um dos pontos também bem interessante aí é tratar a questão da resistência também, né? Então, o tratamento da resistência a nível de gestão é muito importante porque vai haver, né, principalmente no primeiro momento que você implantar qualquer dessas metodologias, vai haver resistência, desde uma resistência a partir de um e-mail até resistências diretas mesmo, né? Para que a coisa continue do jeito que sempre foi, para que as pessoas não saiam da zona de conforto. Então a liderança tem que agir de uma forma bem... É o tipo de coisa que acaba trazendo à luz do dia o resultado das pessoas, e isso Exatamente. É uma mudança de paradigma muito forte, né? Exatamente. Então, principalmente as empresas maiores, pelo menos é o que a gente tem visto, até para compartilhar aqui, as pessoas, principalmente aquelas que têm uma certa dificuldade de enxergar o seu potencial, né? E existem muitas pessoas com esse tipo de perfil, elas acabam se escondendo dentro da estrutura, né? Então, a partir do momento que você trabalha com uma metodologia dessa, você coloca, por exemplo, aquilo que o próprio OKR cita, né, o próprio KPI cita, que você tem que atribuir metas específicas para as pessoas, Exatamente. Isso traz à luz do dia o resultado personificado, né? É uma coisa muito personalizada, então isso é realmente uma mudança de cultura muito forte, né? Com certeza, é aí que faz todo o processo girar de uma forma bem
bem mais rápida e também gerando retorno para a empresa. Né? A vivência realmente traz essas coisas aí à tona, né? Que independente, então, e aí acho que a gente consegue aqui tirar mais uma conclusão bem interessante, né? Independente de qualquer que seja essas metodologias ou qualquer outra, né? O fator de trazer a pessoa para próximo e passar para ela que a vivência, que a proximidade, que a motivação, que o fato realmente de que ela está junto com o negócio e aquilo ali é algo para agregar e não para punir, exatamente, é o mais essencial. E aí tem um fator bem interessante, né, no dia a dia que a gente percebe assim, é a questão do conhecimento. No momento que você precisa, você tem uma meta, você tem um desafio, você vai também buscar o conhecimento para resolver aquele problema. Então aí as empresas também têm a questão do investimento em conhecimento. Esse conhecimento pode ser não só de treinamento, pode ser conhecimento assim, nós precisamos resolver um problema. Reúne todas as pessoas operacionais, reúne todos o pessoal de manutenção e vamos discutir sobre aquele problema. Então a empresa está se conhecendo, ela está fazendo um esforço para buscar a solução daqueles problemas. Trazer os problemas à luz do dia, né? Tu vê isso é uma coisa, para ver como as coisas, eu acho que uma das grandes palavras aí que a gente pode tirar também, eu acho que a gente acabou citando pouco aqui nesse nosso bate-papo hoje, é a questão da convergência, né? Então, quando você falou isso aí, eu lembrei muito quando a gente começa a discutir processos nas empresas, né? Então, às vezes a gente chega, até nos processos comerciais mesmo, né? As empresas chegam e falam pra gente, não, mas eu conheço o meu processo. E quando a gente começa a discutir, elas chegam a uma conclusão que na verdade não conhecem nada do processo delas. Exatamente. Às vezes elas nem sabem como que aquilo ali acontece na prática, né? Então, realmente é algo fantástico, assim, algo revelador do ponto de vista de dia a dia e dentro das empresas, né? São coisas aí que acontecem que obviamente justificam aí toda essa nossa discussão e todo o nosso trabalho aí de dia a dia, né? Bom, dando um passo à frente aí, Lemar, assim, na tua visão então, e olhando tudo isso aí que a gente já discutiu e comentou e por aí vai, essas metodologias que a gente comentou e formas de trabalhar e problemas de questão cultural e engajamento, motivação, enfim, né? O que a gente aqui acabou até abrindo um pouco o leque, né? Vamos assim dizer. Essas metodologias aqui, o que disso tudo você vê que é complementar? O que você vê que elas eventualmente se colidem? Será que elas se colidem enquanto conceito ou só enquanto a estrutura das empresas? Qual que é a tua visão aí a respeito disso? Todas elas são muito similares, né? Então, existe a questão da velocidade, né? Como a gente falou ali, né? Da questão do OKR, KPI, que são as mais táticas operacionais, as de níveis de gestão, né? Como o BSC, o próprio GDP. Lembrando sempre, né? Que todas elas vieram dos grandes gurus lá, né? O Peter e o Kotler, né? Então, esses caras aí trouxeram todos esses conceitos de administração. Os que começaram tudo isso. Marketing, exatamente. Assim. E foi uma evolução, né? Uma evolução nesses aí, né? Podemos falar logo depois da Segunda Guerra, né? E vamos desde 50, né? Tem coisas aí da década de 50 até hoje, então estamos falando de mais de 70 anos, né? Vem de longa data. Quase 70 anos aí, vamos dizer assim. O ser humano, a história do ser humano remete muito a isso, né? A gente evoluiu muito orientado e baseado na motivação maior que era a guerra, né? Que era se manter vivo, né? E até nessa evolução, eu estou colocando aqui 70 anos, mas se nós colocarmos mais para trás um pouquinho aí, teve um cara chamado Descartes. Esse cara foi um grande filósofo, né? Então, e também foi um grande matemático. E grande parte dos conceitos que usam hoje na administração moderna vieram dessa pessoa. Então, lá de 1650. Então, é o ser humano mesmo evoluindo no dia a dia. Então, muitas coisas assim nem são tão modernas como a gente imagina. Mas aquele óbvio, né, que nós comentamos no começo, né, de aplicar o que deve ser... A vida é uma coisa engraçada mesmo, né? Porque o ser humano tem a manha né, tem a tendência de reciclar as coisas, né? Pegando um pouquinho disso que você falou aí, e a gente voltar atrás, eu sou um cara formado em administração, então eu me lembro lá naqueles primeiros anos de aula que se falava muito em Fayol, em Taylor, aquelas coisas todas, né? Então tinha lá tempo, movimento, métrica também. Então, se a gente for forçar um pouquinho a barra, talvez, eu acho que a gente até está forçando um pouco mesmo, mas já existem conceitos convergentes como isso aqui desde lá, né? Exatamente. Então realmente algo que vem desde lá de trás. E voltando um pouquinho aqui para o nosso foco do item, né,
aqui do questionamento que a gente começou, como a gente gosta de comentar no nosso dia a dia, né? Eu acho que assim, para cada doença a gente tem que arrumar o remédio correto. Então, nesse caso, quando falta algo enquanto visão estratégica para a empresa como um todo, começando por presidente, acionistas e tudo mais, claro que o BSC e o GPD, muito provavelmente, se a gente for ser purista, eles vão se encaixar melhor, né? A partir do momento que a gente conseguir desdobrar esse planejamento de alto nível, muito provavelmente, no segundo momento ali, e é o que está hoje em destaque aí no mercado, aplicar um OKR, aplicar um KPI e coisas do gênero, né? Então, acho que todas elas convergem, né? E é possível a gente tirar um pouquinho de cada uma delas, claro, sabendo que os pilares, vamos dizer assim, mais técnicos delas são muito parecidos, né? No que tange a meta, indicador, acompanhamento, motivação e por aí, e até por aí vai. Você falando no começo, a disciplina, né? Perfeito. De buscar a disciplina das pessoas, né? Então isso é fundamental para todos esses processos. Perfeito, e aí nesse caso talvez o próprio PDCA, o simples PDCA, né? Exatamente. O planejar, o fazer e o checar, né? Que é aquilo que você falou também. Exatamente. Né? A velha dificuldade em checar. Então talvez aqui, olhando para essa questão cultural, a questão do sempre deixar para amanhã também, né? Exatamente. Reforçar esse viés do checar e depois agir. Né? Do checar e depois... Sempre ter uma dificuldade e deixar as coisas para que aconteçam no dia seguinte. Então, executar no momento, né? E assim, eu acho que isso entrar de um viés mais cultural, porque assim, nos últimos anos a gente aprendeu isso, e quando eu digo a gente é o brasileiro como um todo, aprendeu isso de uma forma, da pior forma possível, né? Sofrendo. Né? Sofrendo. Ele aprendeu que ele precisa dar resultado, ele aprendeu que ele tem que ser analisado como um indivíduo, né? Que ele tem que se justificar perante a empresa ao qual ele tá trabalhando. Então é nessa linha aí mesmo. Bom, dentro disso que a gente conversou, assim, claro, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, mas até eu queria que você reforçasse aí. Desses todos aí, então, é possível mesmo a gente afirmar que alguns eles se enquadram melhor para um nível mais estratégico e outros potencialmente se enquadram melhor para um nível mais tático e operacional, né? Dá pra gente chegar a essa conclusão? Sim. Eu acredito que é possível chegar a essa conclusão, né? Assim, olhando de uma forma grosseira, mas sempre lembrando que cada empresa tem sua cultura, claro. A implementação de cada empresa, então existe uma diferenciação aí. Isso até pode chocar algumas pessoas, se a gente chegar às vezes, não, dessa forma, né? Porque existe toda uma aculturação aí que as pessoas levam, então defendem também algumas metodologias em detrimento das pessoas outras, mais puristas, né? Tem aquele povo que é aquele cara evangelizador, né? Exatamente, mas eu vejo assim que todas elas, se aplicadas da forma correta, vão ser excelentes para a empresa, exatamente. E assim, por mais que a gente até tente mais ou menos direcionar aqui pela nossa visão prática, mas também nada impediria, por exemplo, de pegar um OKR e aplicar dentro de um nível estratégico. Claro. Né? Dentro de objetivos. É possível, né? Então, é possível, na verdade o OKR ele também começa lá do nível estratégico e vai escalonando até o operacional. Perfeito, né? ele trabalha... Esse seria, vamos dizer, a essência dele, né? O que talvez não se contempla a questão de missão, visão, SWOT, lá, que é aquele planejamento que se fazia... até já realizei em várias empresas, né? Você reunir todo o board da empresa, ir para um hotel, fica lá 2, 3 dias, confinado, ninguém sai, ninguém tem telefone, ninguém sai, exatamente, isolado do mundo e ir tratando tudo que é referente à empresa. Esse tipo de coisa ainda acontece hoje em dia, né, mano? Qual que é a tua visão, assim? Ou isso se tornou mais dinâmico? Porque isso me parece aquelas coisas tipo, não, vamos pegar uma vez por ano, a gente se interna aqui e depois daqui um ano a gente se interna de novo. Em algumas empresas ainda acontece, né? Mas com certeza o volume de empresas é bem menor do que era 10, 15 anos atrás, né? Que era assim, já virou todo mundo fazia, né? Então todo mundo executava daquela forma, né? Eu acho que a grande inovação, principalmente desses métodos mais novos aí, é justamente a cadência, né? Aí é a frequência, tipo, em vez de ficar talvez internado lá 1, 2 dias, o pessoal, claro, continua fazendo isso para um planejamento mais de médio e longo prazo, mas com checkpoints muito mais frequentes, né? Inclusive nos mais variados níveis aí. E também a estrutura da empresa mudou, né? Antigamente eram 5, 6 níveis até chegar ao executor, né? Hoje em dia 1, 2 níveis, no máximo 3 níveis, né? Você já está na execução, né? Então era presidente, superintendente, diretor, coordenador, gestor, enfim, era uma... até nisso aí, assim, a gente vê muito hoje, até talvez por força da crise, né?
que essa questão aí achatou muito, e dado a crise dos caminhoneiros aí na semana retrasada, até teve um cliente nosso, um cliente bem grande, ele fatura em média mais ou menos uns 500 milhões ano, e a gente ficou sabendo que o presidente da empresa pegou uma van, colocou a mercadoria dentro do carro e foi fazer entrega. Então realmente isso aí é um caso prático, né, de que realmente isso aí tudo se achatou muito, né? As pessoas têm que fazer o que é preciso ser feito naquele momento. Isso é engajamento, né? Exatamente, esse é o engajamento. E que eu acho que todo presidente, dono de empresa, empresário busca, né? Todo coordenador, líder de equipe e por aí vai. E essa é uma diferença que realmente aconteceu, né? Isso é uma evidência de que nós estamos evoluindo, né? E não precisamos também tantos gestores, né? Uhum. Então, no nível operacional já consegue também ter uma educação maior até para executar tudo que for necessário. Então, a cultura também nossa, né? A gente fala muito, é o brasileiro, né? Mas nossa cultura, a nossa força, né? O brasileiro como um povo assim, ele é muito, muito forte, né? Então, ele tem um poder transformador muito grande, né? Eu acredito nisso, confio muito nessa... Ele tem um perfil trabalhador muito forte. Então, quando a gente aplica a correta metodologia, a correta forma de trabalho, né, em cima dessas estruturas, em cima desse perfil de pessoa, certamente os resultados aparecem. Bom, a gente falou um monte aqui, né, Aline? Não sei se a gente já tem alguma pergunta e alguém interagindo. Não? Então tá bom. Então a gente segue em frente aqui. Tá. Seguindo em frente aqui, vamos trabalhar um quesito um pouquinho mais também das coisas que aparecem no dia a dia nas nossas viagens, andanças, quando a gente fala sobre isso, quem sabe até quando a gente fala de processo, né? A gente está com o nosso fundo aqui falando de processo, documento BPM, que também converge muito com isso aí tudo que a gente está comentando. Assim, tem como a gente chegar em algum ponto para saber do tipo assim, onde mora o equilíbrio da balança entre a complexidade e a simplicidade, ou seja, eu vou estudar esses modelos todos, né? Que modelo que eu sigo para minha empresa, para minha equipe? Um modelo mais complexo, um modelo mais simples, e em cima disso aí, um negócio extremamente abrangente ou mais objetivo para depois ir galgando passos menores. O que você consegue compartilhar? Bom, voltando aqui, pessoal, tivemos um rápido problema técnico. Tá? Espero que o pessoal tenha conseguido se manter aí no webinar. Bom, voltando ao ponto que a gente estava ali então, né? Só repetindo para a gente não perder o fio da meada. Então, a gente olhando essas metodologias, onde que você acha, Elimar, que mora aí o equilíbrio da balança entre a gente, quem sabe, partir para um modelo mais complexo ou mais simples, ou um modelo que seja extremamente abrangente ou um modelo mais objetivo? Né? O que você enxerga aí, né? Exatamente. Como havia comentado, né, a maturidade da organização é fundamental. As pessoas, né, o envolvimento das pessoas é fundamental para todo o processo. Tirar as pessoas da área de conforto, né? Então, uma ferramenta que dê dinamismo, né? Então, se você já é uma empresa mais dinâmica, né, já pode ir para o OKR, já trabalhar a questão de metas, indicadores, de forma direta, mas principalmente, né, e começar de forma gradativa, e principalmente as pessoas da zona de conforto é outra coisa, né? A questão da meritocracia, né? Então, é muito importante, né? Então, relacionar o plano ao plano de remuneração, né, ao plano estratégico. Isso é fundamental também, né? Mas isso acontece normalmente no segundo momento, né? Não é no start, né? Porque no primeiro ano ali você vai ter que fazer toda a adequação, vai ter que acompanhar, vai ter que fazer essa definição dos indicadores, ver se realmente são desafiadores, né? Porque se você colocar eu atingi 200% do meu indicador. Então, ou o indicador foi mal feito, né? Ou foi mal definido, né? Ou, né? Então, teve alguma coisa aí que não... Ou teve alguma... No mercado, teve alguma variável externa que influenciou de uma forma que você não estava prevendo. Mas um resultado assim, tão grande, assim, né? Uma diferença tão grande não deveria acontecer nesses modelos, né? Então, tem que ser alguma coisa dentro do planejado, né? Com uma pequena variação. Então, quando você chega num nível de planejamento, né, num nível
mais alto de planejamento, você vai conseguir afinando, né, esse planejamento para que se equilibre o esperado do realizado. Então, mas na tua opinião é possível a gente começar eventualmente com um modelo mais simples, mais objetivo? Deve-se começar com um modelo mais simples. Às vezes até em uma área específica, né? Exatamente, mas sempre lembrando, né, que o líder máximo tem que estar na frente. Tem que estar junto, né? Tem que estar à frente e ele tem que estar buscando essa informação. Até porque se vira uma iniciativa isolada, daqui a pouco aquilo perde força também. Exatamente. Então isso acaba caindo por terra, né? Tá. Bom, acho que assim, do ponto de vista de discussão teórica e tudo mais, acho que a gente já foi bem abrangente aí. Acho que a gente pode entrar até e comentar um pouquinho, né, naquilo que tange um pouco o nosso métier de dia a dia, né? Que é a própria tecnologia, né? Acreditamos, né, obviamente, até por ser uma empresa também de tecnologia e a gente também, enquanto profissional, ter esse tipo de origem, né, de formação, que a tecnologia sim pode nos ajudar bastante, né, no que tange a você aplicar uma metodologia como essa, né, independente do caminho que você vai perseguir, você vai chamar de objetivo, ou de estratégia, ou de meta, ou de indicador, ou de resultado, ou de item de controle, ou por aí vai. A tecnologia é fundamental, né? Sem a tecnologia hoje é praticamente impossível, né? Você não vai ficar com planinho de ação de papel. Né? Até porque ela dentro dessa linha aí trouxe muita facilidade no dia a dia, né? Ela vem justamente com esse objetivo de trazer essa produtividade e coisas que lá no passado, que muito provavelmente até esses gurus aí que a gente comentou tanto aqui, tiveram dificuldade de implementar as suas ideias por causa de uma limitação, né? De uma limitação ali operacional mesmo. Imagina uma empresa aí, você tem 50 gestores, né? Como você vai buscar os indicadores de todos eles, né? Quando você busca, você relaciona esses indicadores, a atualização, né? Há 10 anos, 15 anos atrás, lá que você tem que pegar o papel e analisar, essa análise não é tão eficiente como você analisar num sistema estruturado, né? Com BPM, Aqui a gente até vai além, mas por exemplo, um sistema estruturado poderia ser, por exemplo, se uma empresa comprasse lá um quadro branco, né, um grande, né, e lá ele colocasse de uma forma visual, por exemplo, né, o ágil não necessariamente rápido, né? Exatamente. O ágil no sentido realmente de agregar resultado. Funciona, né? As grandes empresas aí, né, como o Google, o LinkedIn, esses caras aí que são os tops, estão usando essa metodologia. Né? Eles foram precursores disso, né? Eles provaram na prática que realmente isso aí traz resultado, né? Você consegue dar um exemplo para a gente prático? Vamos lá. Um case, a gente tem alguns casos aí de alguns clientes, né? Então, rapidamente, só peço licença aí que eu vou acessar o computador. Você conseguir mostrar um exemplo para a gente? Não sei se a gente já está mostrando aí, pessoal. Acho que não ainda. Vamos chegar lá. Agora sim. Lá, pessoal, será bem rápido aqui. Então vou acessar vou fazer o login aqui com o meu usuário. Então vou acessar o plano estratégico aqui numa empresa de demonstração, né? Então, primeiramente, eu vou acessar o dashboard. Então, é um painel onde que tem todas as minhas informações, tem meus documentos. Então, todo esse ambiente, né, corporativo relacionando o GED, o BPM e as metas. Vocês podem ver aqui que eu tenho algumas tarefas aqui para executar, né, de 5 tarefas, né? Obviamente isso aqui é uma base de demonstração e eu vou entrar acessando as minhas metas na minha central de metas. Aqui eu já vou mostrar 2 modelos, né? Um modelo mais tradicional, onde eu tenho toda a minha fábrica estruturada por indicadores, né? Vamos dizer assim, já relacionando aqui os indicadores, né? Como receita operacional, volume exportado, profissionais certificados, clientes recebidos,
e também num formato mais BSC, financeiros, clientes, processos internos, crescimento, aprendizagem e crescimento. Eu vou acessar aqui a parte financeira, né, onde que eu tenho aqui, obviamente isso aqui é somente uma demonstração, né, tem aqui receitas em milhões, né, então aqui em janeiro estava previsto 850, 8 milhões e 500, né, e cheguei aqui em 8 milhões e 600, fevereiro 9 milhões e 10, enfim. E o interessante é que eu posso ver isso tudo graficamente, né, de forma acumulada ou de forma mês a mês. Eu também aqui, para os meses que eu não atingi, eu posso fazer o quê? Eu posso relacionar um plano de ação. Você pode ver que as metas estão aqui, as ações estão em execução, né? Bastando clicar aqui, sobre elas eu chego na respectiva ação. Vou acessar também aqui a perspectiva de clientes, onde eu tenho aqui um exemplo bem simples aqui, indicador de satisfação dos clientes no Brasil, e aqui eu posso exibir, né? Clicando aqui nos filhos aqui, os indicadores da região norte, da região sudeste, e também da mesma forma eu consigo chegar nos gráficos aqui até individualizados, né? Tanto da pai como das metas filho. Sempre lembrando, né, que tudo isso, né, todo esse processo aqui também está relacionado ao BPM. Então, na minha central de tarefas, eu vou ter as minhas ações que eu devo executar, e no momento que eu executo ou que eu faço a informação ali do meu indicador, eu já também tenho o sistema mesmo, ele pode já fazer algumas atividades automáticas, né? Então aqui, junto com as minhas outras atividades, eu tenho aqui cópias de documento, prazo de entrega de produtos, relatório de despesas, né, de uma viagem, por exemplo, mas eu tenho aqui o executar uma ação, né, que é exatamente relacionada àquela atividade ali, aquela minha métrica que eu estou executando a ação. Aqui eu posso informar meus anexos, enfim, incluir as ações e também seguir um fluxo de trabalho, né? Então, o BPM aqui eu estou executando lá completamente, e também lembrando que sempre existe a questão do histórico, né? Que quem iniciou, quando isso vai ser executado, enfim, de uma forma bem rápida, né? Seria isso basicamente que eu teria para mostrar aqui, né? E vocês tendo mais alguma dúvida aí, a gente também pode detalhar um pouquinho mais. Vou transferir aqui para a Aline. Bom, pessoal, então o objetivo aí foi realmente rapidamente mostrar um exemplo aí de como que a tecnologia pode apoiar, né, na adoção aí desse tipo de metodologia. Como a gente havia falado antes, né, esse ali é só um exemplo, mas quando a gente olha pontualmente para essas metodologias, para essas formas de trabalho, de gestão, pode-se tranquilamente usar um quadro negro, pode ser branco lá, um Excel. Tudo bem que o Excel é aquela coisa de remete e-mail para cá e e-mail para lá, então fica bem mais difícil. Fica mais complicado, né? Você não tem um local único, centralizado, onde você tenha todas as informações, mas, de novo, né, o fato de não ter, às vezes, uma ferramenta mais robusta não pode ser colocado como uma muleta e uma não realização, né? Você tem que realizar, né? Tem uma tarefa, tem uma atividade, você tem que realizar. Eu tenho necessidade de implementar meu planejamento da empresa. Eu vou executar, seja com um quadro ou seja com uma ferramenta mais robusta, como a que a gente acabou de demonstrar, né? Perfeito. Bom, e dando um passo além, né, ainda nesse quesito de tecnologia, né, Elemar, até também pela nossa experiência e tal, acho que tem algumas coisas aqui que vale a pena a gente compartilhar, daí sim, olhando tecnicamente, olhando a prática dentro do nossos técnicos que somos, né? Obviamente, se a empresa, a organização decidir ir pela linha mais rebuscada, né? Ela tem condição total de ir lá nesses sistemas e buscar isso. Com certeza. Né? Fazer isso de forma automatizada e tudo mais. Então, resumindo um pouquinho disso tudo que a gente falou, né? Então dá para a gente pegar um pouco disso aí tudo e a gente
tombar, né, um pouquinho disso aí tudo para cada realidade, para cada contexto de negócio. Depende do que a empresa quer fazer, onde a empresa quer chegar. Então assim, umas indo, quem sabe, em uma metodologia pontual e algo muito simples, quem sabe às vezes até no papel ou no quadro negro, e outras, quem sabe, em algo muito mais rebuscado, né, usando soluções como essa que a gente demonstrou aqui, inclusive com BPM, com processo, com controle de prazo, com gráfico, com automação que pode se pegar lá dentro de um RP de forma automática e aí aqui poupando esforço do time de gestão, esforço e por aí vai. Possível erro também, né? Uma digitação não vai ser. Perfeito, tem a questão qualitativa aí também, né? Tem a questão qualitativa. Então, resumindo, acho que tem aí um pouquinho de tudo para todos os sabores, tamanhos, gostos e por aí vai. Acho que cada um tem que olhar um pouquinho para esse ecossistema todo que existe e tentar identificar ali o seu primeiro passo, né, de uma forma mais simples, objetiva possível, né, dentro, obviamente, também do tamanho do seu próprio bolso e da sua realidade, mas que, independente do tamanho do bolso, da realidade ou da metodologia, né, nada passa a ser desculpa, por exemplo, para que não seja feito, né? Então é isso. Bom, para a gente fechar, Elimar, você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco? Por exemplo, uma coisa que eu achei que você acabou comentando um pouco, né? Porque assim, se a gente for olhar um pouquinho todas essas metodologias também, claro que elas comentam isso, mas pelo menos, eu não sou especialista em todas elas, mas pelo menos elas falam muito de mensurar e pouco no quesito do mérito em si. Qual que é a tua opinião aí? Faz um fechamento nessa linha, tu comentou um pouquinho, mas... A questão do mérito vamos dizer, seria um segundo passo, né? Então a empresa teria que ter essa estruturação bem acordada com todo o time, né? Porque eu vou ter metas de nível da empresa, né? A empresa vai ter que atingir o resultado e vou ter metas de nível da posição, né? Como gestor, E para fechar, né, a gente reforça aqui o nosso pedido de desculpas por causa dos problemas técnicos aí que a gente teve, né? A Aline até está dando uma risada aqui para mim, certamente no vídeo final não vai ter esses problemas, tudo vai ser editado aí, mas esse é o ônus de se fazer as coisas ao vivo, né? A gente está ao vivo aqui, então a gente pede aí, reforça as desculpas. A parte ruim e a parte boa, né? Também tem essa... a gente pede... Não é só o acerto, né? Existe também o erro e isso também acontece no planejamento. Né? Exatamente. Então, entender o erro e trabalhar esse erro e buscar o acerto também faz parte do planejamento estratégico e das rotinas aí, da gestão da rotina também. E do ser humano, né? E do ser humano, exatamente. Pessoal, obrigado. Valeu, obrigado pessoal. aí pela audiência de vocês.